Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante para nós mulheres, não é? Que é sobre como pensam as mulheres. Nós vamos falar um pouco sobre os arquétipos femininos, aquilo que as mulheres pensam das mulheres, o que a sociedade fez a gente pensar das mulheres, não é? Nós vamos falar também do complexo de Mulher Maravilha, vamos falar das distorções do amor, da beleza e todas as questões que envolvem esse universo feminino. Por que eu escolhi falar sobre as mulheres? Porque as mulheres são a base da família. Então, vamos conversar bastante sobre esse assunto. Isso é muito importante, porque são as mulheres realmente que dão todo o tom emocional para suas famílias, para os seus filhos. Os homens são muito importantes, tão importantes quanto as mulheres, mas são as mulheres hoje em dia na sociedade ocidental que criam as meninas e os meninos. Por isso é importante a gente falar e pensar como é que as mulheres se comportam. Então aproveita que está começando esse vídeo, aperta nesse aviãozinho, parece uma asa delta aí embaixo, manda para todas as suas amigas, todas as mulheres que você conhece e para os homens também, porque esse assunto também interessa aos homens, não é mesmo? Então, bem-vindos todos que estão chegando aqui, é muito gostoso ver esse pessoal chegando e vamos começar então, não é? Eu sou a Andréa Fidelis, sou terapeuta, psicóloga, sou doutora em estratégias e inteligência espiritual, emocional e racional, não é? Trabalho com terapia online, se quiser e precisar de uma consulta, de uma ajuda minha, é só mandar uma mensagem direto ou acionar os contatos no Instagram ou no Facebook. Vamos falar então sobre as mulheres. E esse é um assunto que eu me sinto muito confortável de falar. Primeiro porque sou mulher, não é? E a gente tem uma longa história para falar sobre isso. A psicologia começou algum tempo atrás, já bastante tempo atrás, a estudar as diferenças entre homens e mulheres. E existem realmente muitas diferenças entre os homens e as mulheres. Eu não estou dizendo aqui que as mulheres sejam melhores nem piores que os homens. Também não estou dizendo aqui que os homens são melhores ou piores que as mulheres. Mas eu estou aqui afirmando que as mulheres e os homens são diferentes. Nós somos diferentes fisicamente, nós somos diferentes emocionalmente. E isso é bastante importante, porque nós não funcionamos da mesma forma que os homens, nós não temos a mesma lógica de pensamento e de funcionamento que os homens. Assim como os homens não têm a mesma lógica e o mesmo funcionamento que as mulheres. Isso faz toda a diferença na hora de nós nos relacionarmos com as pessoas, porque parece que a gente tem o ser humano hoje em dia ainda tem muita dificuldade de lidar com as diferenças, como se todos nós tivéssemos que sermos iguais. E se somos diferentes, então isso quer dizer que um é mais e outro é menos. Só que isso não é verdade em relação ao sexo feminino e ao sexo masculino. Nós somos diferentes. Ponto. Só isso. Como é que essas diferenças se articulam, não é? Bom, as mulheres elas são naturalmente, o que Samitiba falava, né, multitarefas. As mulheres naturalmente conseguem conversar no telefone, fazer a comida, olhar para o filho ou para alguém que está fazendo a lição de casa e ao mesmo tempo ainda observar o vizinho na rua pela janela. As mulheres conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Bom, eu já não consigo mais. Eu já não consigo mais fazer tantas coisas ao mesmo tempo, mas isso é por causa da idade, não é? A Beatriz disse assim, os homens são racionais, as mulheres são emocionais, por isso se complementam. Sim, os homens e as mulheres se complementam, mas eu vou detalhar um pouquinho mais essa questão do racional e do emocional, Beatriz. É um dos mitos, das verdades e mitos em relação às mulheres e os homens, tá certo? Porque todos nós somos racionais, e todos nós somos emocionais, e todos nós somos espirituais. Da nossa inteligência racional, emocional e espiritual. E espiritualidade aqui, lembrem, né, vocês estão falando com uma doutora em inteligência espiritual, espiritualidade aqui não tem a ver com religião, tem a ver com o nosso sentimento, a nossa busca, né, a nossa energia na busca de propósito e sentido na vida, tá bem? Então nós vamos lá, mas é ótima colocação, Beatriz. Gostei, eu gosto quando vocês conversam e trazem as coisas para mim. Bom,
Se as mulheres são multitarefas, e o Samitiba, um livro muito interessante que eu sugiro para vocês lerem, não é? Ele usou a imagem de um polvo, né? As mulheres que são como um polvo em 8 braços, que fazem sempre muitas coisas ao mesmo tempo. Ele diz que os homens são como cobra, são focados, fazem uma coisa por vez. Quer dizer que nós somos melhores? Não, nós somos multitarefas. Então, naturalmente, as mulheres têm síndrome do pensamento acelerado. É muito comum as mulheres pensarem muito e pensarem muitas coisas ao mesmo tempo. É como se o nosso cérebro fosse uma tela de computador com várias janelinhas abertas. E os homens são uma tela com uma única janela aberta. Se eles precisam abrir uma outra janela, falar sobre um outro assunto, eles têm que encerrar aquela janela e abrir outra, né? Porque os homens eles têm um pensamento focado e as mulheres têm um pensamento diversificado. E aí que nós começamos com os problemas de comunicação, né? Porque quando as mulheres começam a falar, ou a pensar, ou a fazer as coisas, elas fazem várias coisas ao mesmo tempo. É como se fossem mesmo várias janelas do computador ao mesmo tempo abertas. Então elas começam a falar da limpeza da casa, do trabalho, das preocupações com o filho, das preocupações da rotina, das contas que tem que pagar, da situação da mãe ou do vizinho, da situação do país, da guerra, da Cracóvia, lá da Polônia que está recebendo os imigrantes. Ela vai fazendo uma misturança, né? Mas para nós mulheres é tudo tranquilo, porque a gente pensa assim, a gente troca de um assunto para outro e vai e articula e aí vai associando. E os homens não. Os homens eles se perdem no nosso raciocínio. Eles dizem só um pouquinho. Do que tu está falando agora? Do que tu está dizendo agora? Por isso que um dos maiores problemas entre homens e mulheres é a comunicação. Os homens eles não conseguem acompanhar esse pensamento tão acelerado e tão diversificado que nós mulheres temos, não é? Vantagens e desvantagens há para os dois lados, porque às vezes a gente realmente se perde no objetivo com que a gente começou a conversar. Por exemplo, a gente está querendo resolver uma situação com um vizinho, né, de um problema da calçada, que tem que arrumar a calçada, a gente começa a conversar com o vizinho, daí fala sobre a situação lá na Rússia, daqui a pouco fala sobre a questão da educação, daqui a pouco fala sobre uma questão do trabalho e aí já se perdeu. Os homens não, se eles saem daqui para falar sobre com o vizinho sobre a calçada, eles vão lá, falam sobre a calçada, voltam para casa e aí a gente pergunta: tu aproveitou e convidou ele para vir almoçar aqui conosco no domingo? Ou, né? Aí disse, não, eu não fui para lá para fazer isso, eu fui lá para falar sobre a calçada, né? Este é um jeito que os homens têm de funcionar e esse é um jeito que as mulheres têm de funcionar. Né? Da mesma forma que é uma desvantagem, às vezes nós nos perdemos em tantos pensamentos e olucubrações, é uma desvantagem que às vezes os homens não conseguem lidar com mais de uma situação ao mesmo tempo. Vocês já estão se identificando com os maridos, os filhos, com os colegas de trabalho, homens e mulheres, já estão conseguindo ver as amigas, as esposas, as filhas, as primas, as irmãs, né? Se quiserem, escrevem aqui para nós, deixem aqui um comentário, porque isso é até divertido, essa parte é uma parte divertida, né, da questão dos homens e das mulheres. De qualquer maneira, gente, também se fala muito que os homens eles precisam pensar para falar. Isso foi uma descoberta também super bacana que foi feita, assim. Por isso que há muita briga também, né? Já vou chegar lá. E as mulheres elas pensam enquanto falam. Então eu estou pensando aqui enquanto falo. Eu tenho aqui meu esquema, né? Que eu fiz aqui para conversar com vocês, que eu dou uma olhadinha, mas também à medida que eu vou falando, eu vou me ouvindo e vou também tendo novas ideias e acrescentando novas questões. Então, porque as mulheres pensam enquanto falam, os homens não. Os homens precisam parar um determinado momento para pensar num assunto, né? De novo, o foco, mulher multitarefa, como um polvo cheio de braços, homem como uma cobra, focado, não é? E aí o que acontece quando tem uma discussão entre marido e mulher, o namorado e namorada, a esposa começa a falar, né? Isso é uma coisa bem comum, a gente já ouviu isso em várias palestras, isso é uma coisa já conhecida no meio da psicologia, ou mesmo até no meio mais
mais comum, vamos dizer assim, mais de senso comum, né? Numa discussão entre homens e mulheres, a mulher começa a puxar, ela quer falar sobre a falta de atenção que o namorado ou o marido está fazendo, não é? Tá dando com ela. Aí ela começa, tu não tá me dando atenção, porque tu não me dá atenção, porque tu trabalha muito, porque tu me não dá atenção para os nossos filhos, porque eu me lembro que lá em 1995 tu também já fazia isso, tu dava mais atenção pro futebol do que para mim. Ah, porque também tu deixa a toalha molhada em cima da cama, porque tu não tu estourou o teu cartão de crédito, porque eu te pedi ajuda naquela vez e tu não me ajudou, porque tu não foi no aniversário da minha mãe, e aí a gente já vai misturando. Por isso que os homens ficam assim, meu Deus do céu, o que que ela está falando? E aí o que que eles fazem? Eles ficam em um modo que a gente chama modo offline, né? Porque eles não conseguem acompanhar aquele monte de informação. Eles dizem, mas o que que ela está falando? Ela está reclamando que eu não limpo a casa, que eu deixo a toalha molhada, que eu não dou bola para ela, ou porque eu não atendo as crianças, ou porque eu não ganho dinheiro suficiente. Do que ela está falando? Eles se perdem, não é? Então, muitas vezes a gente tem que fazer um exercício de foco de conversa, porque eles não conseguem acompanhar essa velocidade do que a gente está falando, porque a gente traz tudo ao mesmo tempo. Né? Essa é uma característica das mulheres. E às vezes, para poder resolver alguma questão com os homens, a gente precisa ser mais direta e falar em uma coisa só. A Fábio diz assim: eu fico no telefone e escrevo e ouço música ao mesmo tempo. É bem isso. Nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo e ainda dá conta, né? Toma conta e dá conta de multitarefas. Né? Então vocês já sabem que essa tendência das mulheres de falarem e pensarem ao mesmo tempo, os homens precisam de um tempo para pensar. Então, se você cobra alguma coisa específica de um filho, de um colega de trabalho, de um namorado, do marido, que é um homem, né? Você tem que esperar e ele vai dizer assim: eu preciso pensar sobre o assunto. Ele realmente precisa pensar sobre o assunto. E por isso as mulheres enlouquecem, assim, diz alguma coisa, fala o que tu achou disso que eu estava falando. E muitas vezes eles não conseguem responder, porque eles não pensaram sobre isso ainda. Né? Se eles já têm um pensamento formado, eles vão dar a opinião deles, mas se não, eles precisam pensar. Então eles vão para pensar em algum momento que eles vão combinar na cabeça deles, não é? E vão pensar. Uma outra característica diferente entre homens e mulheres, e eu agora nesse início só vou falar um pouco das características diferentes, né? É que tem um livro aquele chamado Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus, que é uma questão bastante interessante da gente ler, porque mostra que os homens têm uma tendência ao isolamento. Lembram que eu estou falando aqui, gente, de estereótipos, tá? Tem mulheres que têm um estereótipo masculino e tem homens que têm um estereótipo feminino. Aqui eu estou exagerando nas curvas, tá? Não estou dando um caso específico. Muitas vezes, esse livro de Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus, está dizendo que os homens eles têm uma tendência de, quando eles têm um problema ou uma situação mais difícil para resolver, eles tendem a se isolar. Ele faz a questão da imagem de uma caverna, se coloca dentro de uma caverna, fica sozinho e se isola. Não pede ajuda, porque é do estereótipo masculino de que ele tem que resolver as coisas. Porque se ele não resolve as coisas, ele é fraco. Não é? Se ele pede ajuda, ele é fraco. Então ele se isola. E isso enlouquece as mulheres, porque as mulheres são do relacionamento. Se elas precisam de alguma coisa ou alguma coisa não está bem, elas precisam falar, elas precisam contar, elas precisam espalhar. Por quê? Porque enquanto as mulheres falam, elas pensam. Olha que interessante. Então, se elas não falam, às vezes fica aquela coisa só na cabeça, maquinando, elas às vezes não conseguem chegar a uma conclusão, não é? A Gil disse: o som sumiu. Mais alguém está com dificuldade no som, gente? Me diga, por favor. A Iva, a psicóloga Iva, disse: a tática das mulheres se não. Opa! Se não puderes com eles, os confunda. Muito bom, Iva. Isso é muito bom. Por favor, digam se o som está adequado, gente, para eu poder continuar aqui. Porque a Gil me disse que o som sumiu. Não sei se é só com ela ou comigo também, ou para todo mundo. Todo mundo está ouvindo? Sim? O som tá bom. Então,
Vamos continuar tranquilamente, tá? Todo mundo tá ouvindo bem, que bom, fico feliz. Acho que é só contigo, Gil. Obrigada por responderem, tá bom? Bom, nós vivemos uma era, além dessas diferenças que precisam ser vistas, não é, entre os homens e as mulheres, é importante a gente também pensar em outras questões, assim, que imagem que nós aprendemos sobre as mulheres, que imagem que a sociedade ocidental criou das mulheres. Criou uma imagem que a gente chama de arquétipo, que vem de Jung. Jung fala dos arquétipos femininos, arquétipos masculinos, não é? Na cultura ocidental, as imagens, as figuras, a imagem que foi feita das mulheres é que as mulheres são frágeis, que as mulheres são dependentes dos homens, não é? Tanto que nós somos quase que infantilizadas, principalmente as mulheres na nossa de uma geração anterior da maioria das pessoas, não é? Que as mulheres eram dependentes financeiramente dos maridos, ficavam em casa como donas de casa. Hoje muitas mulheres ficam em casa como donas de casa por opção, enfim, mas ou, né, por circunstâncias, mas não como fragilidades, precisando que o homem resolvesse todas as suas questões, não é? Então há uma ideia de uma infantilidade das mulheres, onde elas precisam da ajuda e do apoio dos homens, da ajuda e do apoio da família, que elas são fracas, que elas são frágeis, não é? Que elas são imaturas e que elas são emocionais. Aí a questão que a Beatriz trouxe. E que aí precisam dos homens racionais e fortes para resolverem as suas questões. Esses são os arquétipos, são as imagens que passaram para nós de que nós somos assim. Outra coisa importante que passaram para as mulheres é que as mulheres precisam ser belas e precisam ser bonitas, não é? E que isso é um valor importante. Bom, isso tem muito mais a ver com mito do que com realidade. É que eu falo tanto para as mulheres que estão aqui comigo, como alguns homens também que estão aqui ouvindo esta live. Né? As mulheres não são frágeis, elas não são fracas, elas não são dependentes. Algumas poderão ser, mas isso vai depender muito mais de outras circunstâncias e não é uma questão de gênero, não é uma questão do feminino. Agora, o que as mulheres realmente são? As mulheres, elas não são emocionais, porque, como eu disse, nós somos todos, homens e mulheres emocionais. Nós temos a nossa parte da emoção, porque a inteligência emocional é a nossa capacidade de olhar para as nossas emoções e nos relacionarmos com os outros. Aliás, o nome melhor que poderia ser dado para a inteligência emocional é a inteligência relacional. Se a gente não precisasse se relacionar com ninguém, a gente não precisava ter emoção. Não é? Só que as mulheres têm uma tendência, e agora nós vamos falar em tendência, a serem mais empáticas. Por isso que as pessoas entendem que nós somos mais emotivas. Não, nós somos mais empáticas. O que é empatia? As mulheres têm uma tendência maior do que os homens a se colocar no lugar do outro, a perceber o que o outro sente. Aí a confusão de dizerem que nós somos mais emocionais. Não, nós somos mais empáticas. As mulheres tendem a se preocupar mais com as pessoas, a se preocupar com os sentimentos das pessoas, a se preocupar com a vida das pessoas. E isto é tão marcado que quem construiu a cultura e a sociedade, né, a família, a cultura e a sociedade como um todo, foram as mulheres. As mulheres é que começaram a fazer a agregação, o cuidado, né, o juntar, o unir as pessoas e a transmitir os conhecimentos orais, né, desde lá da época das cavernas. Foram as mulheres que faziam esse tipo de trabalho e foram criando as comunidades, os feudos, para se protegerem, para se cuidarem, para realmente, bem a palavra, para cuidar das pessoas. Não é? E aí, nesse cuidado, foi criada a cultura. Então, as mulheres têm essa característica linda, que é a empatia, que é muito forte nas mulheres e não tão forte nos homens, não é? Aí, por isso se diz que os homens são mais racionais. Eles não são mais racionais, eles também têm que ter as suas emoções, eles também têm a sua empatia, só que eles tentam resolver as coisas pela lógica.
Eles foram ensinados a resolver as coisas pela lógica. Os homens foram ensinados a deixar as emoções de lado. Não que eles tenham poucas emoções. Isso não é uma coisa natural dos homens. Eles já têm uma tendência a tentar resolver os problemas de forma prática. E aí, com todo esse reforço que a sociedade faz, e fez e faz ainda, de apartar, de retirar a emoção de todas as pessoas, mas principalmente dos homens, a gente tem a impressão de que eles são mais racionais. E muitas vezes o são por causa de uma questão cultural mesmo, né? Da questão ocidental. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Não concordam? Vocês têm algum exemplo para me contar? Vocês lembram dos filhos de vocês? Porque quando eles eram, com os meninos, quando são pequenininhos, eles não são tão racionais assim, não é? Então, essa questão da empatia que as mulheres têm faz desenvolver outras habilidades que às vezes são distorcidas e mal entendidas pela sociedade, que é o cuidado, porque se tu tem empatia, tu tende a cuidar. Por isso que a maioria das profissões de cuidado são das mulheres. Professora, enfermeira, médica, psicólogo, né, fisioterapeuta, muitas das profissões onde envolve cuidar do outro predominam as mulheres, porque essa empatia faz com que a gente vá para o cuidado, né, para cuidar do outro. A questão também da união, da proteção, do agregar, é muito do sentimento da empatia. Tudo isso vem da empatia, né? O ouvir, o estar solícito, ou de fazer o benefício para o bem comum, não é? Também vem da empatia. Por isso que muitos países onde são governados por mulheres, e teve um estudo que saiu na Business Review, né, sobre países governados por mulheres, a atividade social, o serviço social para o país é muito maior do que países governados por homens, não é? Porque as mulheres dão muito mais atenção às necessidades por empatia, né, da população ou das outras pessoas, do que geralmente os homens dão. Só que esses arquétipos nossos, não é? Da empatia, do cuidado, da união, ele tem várias questões que eu quero pontuar para vocês. Ele é tão fundamental, essa empatia, esse cuidado, esse amor, né, que vem da empatia, esse sentimento de agregação, de união, que isso é fundamental na casa de cada família. É a mulher que traz isto para dentro de casa, sejam elas mães ou filhas, tá bem? A gente percebe, a gente fala brincando, a gente percebe quando é uma casa masculina, quando só tem homens, ou quando existem mulheres. Porque a mulher vai buscar a estética, a beleza de organizar uma casa, não é? Não porque para a mulher a beleza é importante, porque a estética traz conforto, faz aconchego, faz o bem, não é? Uma casa acolhedora, né? Sejam das mães, ou das avós, ou das irmãs, ou das amigas, enfim, não é? As mulheres, elas primam pelos relacionamentos, por estar junto, por ouvir as pessoas. Uma família onde falta mulheres, ou uma empresa onde faltam as mulheres, ou um país onde faltam as mulheres, a realidade fica muito dura. Então, nós, mulheres, temos uma importância imensa de trazer este amor, essa empatia, esse acolhimento e este cuidado de forma saudável, e eu já vou falar agora da distorção, que é da natureza feminina. Os homens têm? Tem. Mas isto tem mais as mulheres. Eu posso até fazer uma live para vocês para falar mais dos homens, que tem coisas muito bacanas e muito importantes em relação aos homens, porque homens e mulheres se complementam. De novo, não há um mais importante ou um menos importante. Só que nós mulheres tendemos a valorizar muito essa questão das emoções, da empatia, do acolhimento, do ouvir. E quando a gente olha no homem e não vê isso, a gente pensa que eles não têm essas habilidades, ou que eles não dão bola para isso, ou que eles são insensíveis. E aí cria uma barreira entre nós e os homens, não é? E faz com que a gente sinta que a gente seja superior ou inferior. Ok?
ou que sentimentos e emoções são coisas inferiores. E não são diferentes. Eu comecei falando para vocês que nós somos diferentes, nem mais, nem menos, nem melhor, nem pior. Diferentes. Ponto. E isso é uma coisa importante da gente entender. Que as diferenças são importantes, são fundamentais, porque um mundo de todos iguais não tem como evoluir, não é? Olha, eu gosto de comentar. O meu marido vai ficar bravo com isso que eu falei. Vocês sabem que eu vim para Portugal antes da minha família, né? Eu organizei tudo que eu pude organizar, vim para Portugal antes, aluguei o apartamento aqui, comecei a estudar aqui e depois, uns 2 meses e pouco, veio meus filhos e o meu marido para cá, já com a casa organizada e tal. Os 2 meses que eles ficaram lá, aí no Brasil, quem está no Brasil, meu marido, a minha mãe foi dar um suporte grande. Minha mãe ficava lá de segunda a sexta-feira para ajudar na rotina da casa e para ajudar com os meninos que eram um adolescente, um era criança, tinha 11 anos e o outro tinha 15, eles eram adolescentes e criança, né? Nossa, foi um caos. Meu marido vai ficar bravo assim. O meu marido ligava reclamando, meus filhos ligavam reclamando, todo mundo reclamava, a casa ficava assim, foi uma coisa. Eles já não jantavam mais juntos, que é uma coisa que nós temos até hoje de hábito, não é? Eles não conversavam, meu marido estava super estressado, brigava com os meninos bastante, isso que a minha mãe estava lá, não é? E aí a gente se dá conta assim, o quanto que nós mulheres somos essa cola, essa cola positiva, essa união, esse aconchego, essa organização da família. E isso é muito bonito de ver entre nós mulheres. Mas tem um outro lado que é a nossa distorção, né? É muito comum que as mulheres exagerem e distorçam por imaturidade, por infantilidade, por falta de autoconhecimento, essas características da empatia e do amor, da união, né, da alegria, que é tão característico das mulheres, não é? Como é que a gente distorce isso? Como é que a gente distorce a empatia? Quando a gente se sente culpado por tudo que acontece. E isso é uma questão bastante comum entre as mulheres. É muito comum eu ver mulheres que se sentem culpadas pelo mau desempenho dos filhos na escola, pelos problemas de saúde dos seus pais, pela solidão de algumas pessoas, dos amigos, por ter um mau desempenho no trabalho, pela empresa não estar tendo um bom resultado. Enfim, as mulheres, como elas têm um pensamento acelerado e têm uma empatia bastante marcada, elas passam, às vezes, por baixa autoestima ou por falta de conhecimento das suas emoções, a se sentirem culpadas por tudo. Porque mulher se preocupa com tudo. Gente, mulher se preocupa com absolutamente tudo. Pensa em tudo. Pensa no pai que está velhinho, na mãe que está doente, na irmã que não está ligando para a mãe, no irmão que tá brigando com a cunhada, no filho que está com um problema na escola, no vizinho que está, sei lá, que ficou desempregado, na situação do mundo, no aumento da gasolina, nas notícias da televisão, na escola. A mulher se preocupa com tudo o tempo todo. Não é? E muitas vezes esse pensamento acelerado faz com que ela se sinta culpada pelas coisas que acontecem. Né? Então, este é o primeiro ponto de fazer com que as mulheres tenham esse complexo de Mulher Maravilha, que a gente falou no post, né, de quarta-feira. Quem não viu, vai lá ver que está bem legal. Esse complexo de Mulher Maravilha, de querer resolver todas as coisas, porque no fundo, e aí as mulheres que têm complexo de Mulher Maravilha vão dizer, não é verdade. Mas eu estou dizendo que é. Não estou dizendo porque eu acho, porque tem estudos sobre isso. Para aliviar a própria culpa. Porque as mulheres se sentem culpadas por tudo. Então elas têm que resolver tudo, não é? O que vocês acham? Vocês têm esse complexo de Mulher Maravilha? De ter que resolver tudo? E ter que fazer tudo? E ter que fazer tudo para todo mundo? Nós vamos voltar no complexo de Mulher Maravilha. Me contem um pouco, gente. Eu gosto quando vocês fazem os comentários, aí fica bem bacana. Se também alguma de vocês, ou alguns de vocês, homens, também já tiveram essa experiência de não ter mulher em casa, nenhuma mulher, nem irmã, nem mãe, nem esposa, nem filha, e aí perceber que falta essa coisa
do, do companheirismo, não é? Do aconchego. A Ju disse assim, pá, é um complexo que cansa muito, o complexo de Mulher Maravilha cansa demais, porque daí a mulher tá sempre antenada, querendo resolver o problema do mundo, não só o problema dela. Mas a gente já volta aí, né? O Paulo disse, eu conheço uma Mulher Maravilha. Olha, Paulo, eu também conheço muitas. Aliás, são poucas que não são, porque as mulheres têm essa tendência, né? Uma outra distorção que as mulheres fazem é a distorção do amor. Como a empatia tem uma estreita relação com o amor, o que as mulheres, quando elas distorcem, elas não conseguem lidar bem com o amor, o que acontece? Elas acabam se colocando como vítimas da situação, porque elas fazem tanto para todo mundo, elas sentem tanto o problema dos outros pela empatia, e elas esperam que alguém, ou muitas pessoas, ou algumas pessoas, reconheçam tudo isso que ela faz. E quando ela sente que ela dá mais do que recebe, ela se coloca, muitas vezes, ela se sente muitas vezes como vítima da situação, vítima da realidade. Porque não é amada, não é respeitada, não é visualizada como ela gostaria que fosse, não é? E aí essa distorção, desculpe, a distorção do amor faz com que as mulheres vão para o lugar de vítima. Nossa, tem tantos exemplos, gente, tantos exemplos. Posso contar alguns, não é? Tem uma moça que os pais são separados, não é? Ela vai para a casa do pai e ela faz tudo que pode, já que o pai não casou com ninguém e é um homem mais velho, mais antigo, lá com 60 anos. Então ela vai, ela limpa, ela cozinha, ela organiza, ela ajuda, ela faz, acontece e fica muito chateada quando ela percebe que o pai não reconhece o esforço que ela faz e diz que ela se intromete na casa dele, fica mexendo nas coisas dele, que lá não é a casa dela, né? Ela faz aquilo que ela pensa que é bom para o pai, não é? E recebe de volta, ela dá muito e recebe de volta a falta de muito pouco, a falta de reconhecimento, né? A Gabriela disse, eu já fui mas parei, já fui uma mulher maravilha, não é? As mulheres maravilhas, elas têm essa questão, elas querem resolver o problema de todo mundo, porque é uma tendência, primeiro da empatia que as mulheres sentem, que é uma parte positiva. Mas sabe qual é a parte negativa? A parte negativa é que quando tu faz tudo pelos outros, todos nós, tá? E eu não estou apontando para A, B ou C, todos nós esperamos algo de volta. A mulher dá, e dá muito, mas ela quer receber. E aí nunca recebe na quantidade que dá, porque ela dá muito. Então as mulheres maravilhas, elas são assim. Elas se acham poderosas e que podem fazer tudo. E que elas vão dar atenção, amor, limpar, cuidar, organizar, ajudar, orientar. E aí quando não volta, elas dão demais, entra o desequilíbrio, entendem? O desequilíbrio entre dar e receber. Eu, inclusive, esse final de semana fiz um curso, né, sobre o dar e receber. E é bem isso, assim, quando as pessoas dão demais e desequilibra e recebem menos, ou elas recebem muito e dão pouco, há um desequilíbrio aí. E há um sentimento de frustração, de tristeza muito fortes, né? E um desgaste emocional muito forte. Não se pode ficar no desequilíbrio entre dar e receber. Nós temos que dar e receber na mesma medida. E dar e receber não é só de dinheiro. Eu posso dar algo, posso dar meu tempo para alguém e receber reconhecimento, por exemplo, não é? Então a gente precisa cuidar disso. A Gil colocou assim, passou duas, deixa eu voltar. Essa distorção é muito verdadeira. Fazemos tudo e ninguém vê. Precisamos aprender a dividir as responsabilidades. É verdade. E eu já vou voltar aqui, Gil. A Silvinha diz, o mundo já fala muito em empoderamento feminino. Você não acha que confunde um pouco? Porque muitos pensam que devem... Peraí, que ficou sem... Que devem se comportar como os homens e ninguém... Ixi, não adianta, tem que pôr os óculos. Eu tento não pôr, mas não adianta.
e mimam sua empatia e delicadeza. O que você acha? Muito, muito bem colocado também. Já vou voltar, Silvinha, para esta questão, né, do empoderamento feminino e da questão de igual para os homens. Falando na questão da Mulher Maravilha, essa questão do desequilíbrio, eu acho fundamental a gente poder retomar, porque toda mulher que se acha que dá conta de tudo, tem muita mulher que acha que dá conta da casa, dos filhos, do trabalho, porque nós somos multitarefas. Lembram que eu falei lá no início que nós somos multitarefas? Só que tem uma coisa que é distorcida. Quando a gente faz tudo para todo mundo, duas coisas acontecem. Primeiro, a gente não tem tempo de olhar para a gente. A gente não olha para a gente. Quando a gente não olha para a gente se perde. Porque é uma pessoa que... E uma das defesas do nosso ego, da nossa mente, é se envolver com problemas dos outros para não pensar nos nossos. Então, estar muito ocupada ou muito agitada é uma forma de não olhar para as próprias dores, para os próprios problemas, para as próprias tristezas, não é? E aí eu me envolvo com a vida dos outros para não olhar para a minha. Isso é muito comum nas Mulheres Maravilhas. Porque daí eu pergunto, e a tua vida como é que tá? Não tem tempo para olhar para a minha vida, não tem tempo para ficar triste, nem ansioso, nem nada, porque eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H, I, J para fazer, não é? Manter-se ocupado é uma forma de não olhar para si próprio. Uma outra questão que a Mulher Maravilha faz, e que é uma distorção, não é? É que ela é muito vaidosa e orgulhosa. Vaidosa no mau sentido, tá? O que é vaidosa e orgulhosa? É porque assim, ó, eu posso tudo, os outros é que precisam de mim. Eu dou conta de tudo, eu não preciso de ajuda. A Mulher Maravilha é orgulhosa, é o contrário da humildade. Ela não consegue reconhecer quando ela precisa de ajuda. Ou ela não aceita ajuda. Deixa que eu faço tudo. Ou eu faço melhor. E é muito comum em Mulher Maravilha, que criam homens, desculpem a expressão, homens porcaria. Tá? Ou filhas porcaria. Porque elas fazem de tudo, elas resolvem tudo, elas são a Mulher Maravilha, e aí os outros são uns boca aberta. Desculpe. Né? Então, os homens vão ser uns boca aberta, porque daí eles não fazem nada. E isto é uma forma de passar uma mensagem de que os outros são fracos e que ela é forte. Só que o que os outros fazem? Os homens geralmente fazem, porque as Mulheres Maravilhas fazerem isso com os homens, né? O que os homens fazem? Eles se deitam, se aproveitam, né? Porque para que eu vou fazer se tem outro fazendo para mim tudo? Né? A Márcia aqui no Facebook disse assim, eu quero resolver isso, quero me libertar. A pessoa não se cuida mais, vive só a vida da família. É verdade? E eu sei que é duro ouvir isso, tá? Mas é uma forma de defesa. É um orgulho. Eu não preciso de ninguém. Eu resolvo o problema dos outros. Os outros é que precisam de mim. Na verdade, isso é uma defesa de uma fragilidade, uma necessidade de amor. Tu não dá lugar para o outro resolver as suas questões. E se ele resolve mal, o problema é deles, porque a vida é deles, né? Nós, mulheres, não podemos ser empáticas à dor do outro, viu, Márcia? Mas nós não precisamos resolver o problema dos outros. Cada um resolve seus problemas. Nós podemos até indicar algumas coisas se alguém nos pedir. E esse é um aprendizado importante que nós mulheres precisamos fazer. Não resolvemos nada que ninguém nos peça. Principalmente na vida dos filhos, do marido, dos pais, dos irmãos. Tá bem? Este é o primeiro começo para começar, é a primeira forma para começar a resolver essa questão de ser supermulher. Nós não resolvemos aquilo que não nos pediram. A gente vai se metendo, né? Aí aconteceu, sei lá, a mãe ficou doente, daí a filha... no meu caso, eu sou a única filha mulher, né? Isso não acontece, graças a Deus, meus irmãos, até porque eu estou aqui em Portugal, eles estão no Brasil, mas vamos supor que minha mãe ficasse doente, eu morasse lá com eles, e eu dizendo, deixa que eu resolvo, não deixo nem meu pai resolver, meus irmãos, deixa que eu resolvo, que sou eu que tenho que falar com o médico, eu que vou ver a internação, eu que vou levá-la para o hospital, eu que vou acompanhá-la no hospital, vou ficar com ela no hospital, não, porque se eu não faço, meus irmãos não fazem, porque meu pai não faz, porque são todos uns boca aberta. Quer dizer, eu posso até não dizer que são boca aberta, mas eu estou passando essa imagem.
Olha só que arrogância da minha parte. Isso é uma defesa minha. Estou dando tudo, porque eu também estou querendo receber. Me pediram para que eu fizesse isso. No caso, é uma questão hipotética, tá? Até porque quem resolve as questões de saúde da minha mãe geralmente é meu irmão, que mora com ela, graças a Deus. Que resolve essas coisas, não é? E resolve muito bem. Mas e ela também se resolve bastante sozinha, mas enfim. Vocês estão vendo assim, alguém me pediu para tomar frente. Esse final de semana eu conversei com uma amiga minha que estava me falando justamente sobre isso. Ela disse que o pai dela ia fazer aniversário e ela já tomou a frente. Deixa que eu organize a festa, que eu compro isso, que eu alugo o salão, que eu vejo as fotos, que eu vejo isso, vejo aquilo. E aí um irmão comentou, não gostei do lugar que tu alugou para a festa do pai. Ah, ela já ficou toda ofendida. Porque também eu faço as coisas, eu faço tudo, ninguém faz nada. Quem disse que ela tinha que ser a primeira a encabeçar e fazer tudo? Quem disse que a festa não vai sair se ela não fizer? Por qual é o problema de alguém querer fazer diferente? Por que se assume todo esse problema? Então, Mulher Maravilha não existe. Mulher Maravilha é uma defesa através do orgulho, porque tem desejo de ser amada. E aí dá muito, esperando receber. E aí nós vamos responder a questão da Silvinha, que é sobre esse empoderamento feminino, né? Socialmente, né, Silvinha, nós fomos bastante diminuídas, não é? Porque as mulheres têm mesmo muito poder positivo, tanto quanto os homens. Mas socialmente as mulheres foram muito diminuídas e por diversas razões. Nós poderíamos fazer uma live ou até mesmo um fórum de discussão sobre isso. Tem muita coisa bacana para poder falar sobre isso. A questão da maternidade, do dinheiro, da herança. E tem muita coisa aí, né? São as mulheres que eram tidas como bruxas, como mágicas. Então, os homens e a sociedade tinham muito medo das mulheres, desse poder das mulheres, não é? E é um equívoco das mulheres acharem que para termos sucesso, para entrarmos na vida de agora, nós temos que ser como os homens, temos que ser práticas, temos que ser racionais, de novo, tudo estereótipos e mitos, não é? E isso, sermos iguais aos homens, sermos mais duras, e isso não é verdade. Perdermos a delicadeza, perdermos essa empatia, isso não é verdade. Nós não precisamos ser empoderadas, nós temos que encontrar o nosso próprio poder. E o nosso próprio poder está no autoconhecimento e no amadurecimento e no entendimento de que as nossas emoções e a nossa empatia são questões positivas e não negativas. Porque as mulheres maravilhas, as vítimas, que são uma distorção do amor, né? As infantilizadas, né? As oprimidas, elas são pessoas que não se descobriram, que não olham para si, que não estão conseguindo olhar para si, estão imaturas emocionalmente e por isso acabam tendo esse tipo de comportamento, não é? A Fábio colocou às vezes o outro não faz, vou botar os óculos, peraí. O outro não faz nada porque nós sentimos autossuficiência e não damos espaço para o outro. Exatamente, Fábio. Às vezes a gente não dá espaço para o outro fazer. E se ele não faz, ou quando damos espaço, ele não faz como a gente quer, a gente acha que não vale, né? Eu sou filha de uma Mulher Maravilha. E é brabo, até eu como menina, não é? Porque se eu não fizesse exatamente do jeito que ela fazia muito melhor que eu. Então ela desfazia aquilo que eu fazia. Então às vezes eu nem tentava. Claro que hoje a minha mãe já amadureceu e eu também, não é? Mas às vezes a gente desiste de fazer. E meus irmãos então nem tentavam fazer na altura quando eram menores. E a Eda, terapeuta, disse isso também é um pouco de controle. É verdade, porque controlar a vida dos outros, deixa que eu faço, deixa que eu sei como se faz, isso tem a ver com controle. Ser Mulher Maravilha, ter o controle, né, a ilusão de controle, porque a gente não tem controle, estar no lugar de vítima, fazer tudo para os outros, dar muito mais do que receber, isso tem toda uma motivação, que é a motivação do medo de não ser amada, do medo de não ser vista, do medo de não ser reconhecida. Isto é a imaturidade. Isto homens e mulheres sofrem, medo de não ser amado, de não ser reconhecido, de não ser visto. Todos os seres humanos têm isso. Então, como é que a gente resolve essas coisas? Autoconhecimento, gente. Nós precisamos nos conhecer, tá bem? Belíssimas contribuições. Então, nós não temos que nos empoderar de nada.
Nós já temos o poder dentro de nós, não é fora que a gente encontra. E eu quero terminar essa live respondendo algumas perguntas, se vocês trouxerem, mas falando principalmente uma questão que eu acho que é fundamental, que eu, quando me dei conta disso, eu acho que eu percebi a responsabilidade que nós, mulheres, temos. Na nossa cultura ocidental, no Brasil, em Portugal, e eu falo muito para brasileiras, mesmo aqui em Portugal, não é? Quem cria as pessoas são as mulheres. Nós criamos os meninos e as meninas. Somos nós, mulheres, que passamos os valores, que passamos essas imagens de mulher fraca, ou mulher emotiva, ou mulher super poderosa, enfim, ou vítima, ou que os homens são mais, as mulheres são menos, ou que os homens são racionais, não choram, não podem chorar, não podem sentir, e as mulheres então que são melosas. Quem é que cria essas crianças? São as mães. Nós ainda, os homens estão participando bastante, mas ainda cai sobre as mulheres o maior peso na educação das crianças. Ainda é maior o número de mulheres como professoras e educadoras e cuidadoras de crianças. Então, quem é que está passando essa ideia equivocada, essa ideia errada, essa ideia fragilizada e doente para os homens e para as mulheres? Somos nós. Né? Quem é que fica dizendo que nós queremos igualdade entre homens e mulheres? Nós queremos igualdade de direitos, igualdade de deveres, mas direitos civis, não é? Mas nós somos diferentes e respeitar essa diferença. E isso é muito importante. Quando nós mulheres ocuparmos o nosso lugar, e aí é importante mesmo mulheres onde tem que convivem com muitos homens, que é o meu caso, que eu sei que é o caso de muitas de vocês. Eu tenho 2 filhos, não tenho filhas mulheres, né? Mas de dar espaço para que os homens também sejam potentes, e se eu deixo de ser super mulher ou mulher maravilha, dar o espaço que são deles fazerem as coisas mesmo que não façam do jeito que eu faço, deles poderem resolver a vida deles mesmo que eu não concorde da forma como eles resolvem. Isto é trabalhar com a maturidade, é ocupar o meu espaço e deixar o espaço deles. Pensem por que eu disse que como as mulheres pensam. Eu queria ter colocado outro título, mas talvez não chamasse muita atenção. O título que eu queria pôr é a importância fundamental das mulheres na sociedade. Porque está conosco a criação das crenças e valores, a imagem dos homens e das mulheres. É conosco que está, não está com os homens. Poucos eles ainda fazem. Quando eu for falar de família, e agora em abril eu estou falando mais sobre família, eu comecei pelas mulheres e vou começar a falar bastante sobre família, né, agora no mês de março e abril, eu vou dizer uma coisa que pode chocar vocês. Quando um pai fala, pesa para um filho. Mas quando uma mãe fala, arrasa, no bom e no mau sentido. Por exemplo, se um pai diz para um filho, ainda hoje na nossa cultura, tá? Tem essa disparidade. Se um pai diz para um filho, aquilo não é bom, o filho pensa, o pai disse que não é bom. Se a mãe olhar para ele e dizer assim, não é tudo isso não, o filho acredita na mãe. Sempre, né? Eu lembro de uma coisa que eu fazia errado. Quando os meninos eram menores e meu marido dizia, não faça isso. Eles olhavam para mim e eu fazia assim. Eles não faziam. Estava tirando a autoridade do meu marido na altura, né? Muitas brigas positivas, boas, importantes, meu marido fez comigo para que a gente pudesse ter uma única conversa. Isso é fundamental na criação dos filhos. Mas isso é só para exemplificar vocês de que se o pai disser come pão e a mãe disser pão faz mal, não coma. O filho não vai comer. Tá entendendo? O nosso poder? E aí ficam falando de empoderamento. Para quê? Eu quero também responder, a John trouxe para nós, como nos livramos desses estigmas, né, que nós mesmos criamos, de ser super mulheres, de ser mulher maravilha, de resolver tudo, ou de sermos frágeis e dependentes dos homens, é começando a se dar conta desta questão, que nós já temos esse poder, somos nós
nós, mulheres, que cuidamos e criamos as crianças. E eu não estou falando de mães só, tá? Todas as mulheres. Porque é no trabalho, é nas reuniões, é nos grupos de amigos, é na vizinhança, é na família que nós mostramos o nosso valor. Não dando demais, porque cria desequilíbrio. Parem de dar demais, mulheres maravilhas. Mas é mostrando e educando que nós somos diferentes. E que nós temos essa característica magnífica que é a empatia, que é o pensar no social. Por isso que as mulheres são mais sociais, né? Mas respeitando a diferença dos outros. Então, essa a mensagem que eu quero trazer para vocês. Vamos nos valorizar, mulheres, e valorizar os homens também. Respeitar as diferenças. E para encerrar, que eu quero responder uma pergunta importante. Também me perguntaram assim, por que a mulher dá tanta bola para a aparência física, né? Essa cultura social da mulher ser bonita, magra, dentro desses padrões e arrumada, e as mulheres têm realmente às vezes um culto ao corpo e uma preocupação em relação a isso, a envelhecer, não é? É que nos incutiram muito olhar para fora de nós. Nós ficarmos muito preocupadas com a nossa aparência, para a gente não se preocupar com a essência que existe dentro de nós, que esta essência é maravilhosa. Na mulher existe a essência do amor. Por isso que nós somos de Vênus. Ok? Ficamos por aqui agora. Aguardo as perguntas de vocês. Na semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre as relações entre mães e filhas, entre mães e filhos, não só entre filhas. Nós vamos entrar mesmo na questão das famílias. Então aguardem, porque vai ser muito, muito bom. Vou dar várias dicas para a gente poder trabalhar melhor com a questão dos filhos e da família, nas relações tanto com os nossos parceiros amorosos e também com os nossos filhos. Obrigada, então, valeu, Gil, também valeu muito as tuas perguntas, valeu a contribuição aqui da Iva, da Fábio, né, da Eliane, de todas, né, da Eda, que trouxe várias contribuições, deixa eu ver, da Silvinha, né, do Paulo, da própria Joan, que fez uma pergunta bacana, da Edilene. Muito obrigada por todas as participações e perguntas. Já vão pensando nas perguntas que vocês querem fazer sobre as relações entre pais e filhos e a importância da maternidade. Um beijo e até domingo que vem. Tchau.